Boa noite, eu me chamo Maria Luísa e estou representando o Grupo 5. Nosso grupo escolheu falar dos embargos de divergência em agravo de instrumento no recurso especial número 600.811, que buscam uniformizar a jurisprudência do STJ no que diz respeito ao conflito entre duas coisas julgadas. Existem aqui duas teses opostas. Primeiro, a que defende que, no conflito entre duas coisas julgadas, deve prevalecer a primeira. Aqui, a segunda coisa julgada não teria preenchido todos os requisitos de existência e, dessa forma, não existiria interesse jurídico no ajuizamento da segunda demanda. A outra tese defende que deve ser aplicada a segunda coisa julgada se esta não for desconstituída mediante ação rescisória. Isso porque, por ser posterior, ela tem um condão de afastar a aplicação da primeira coisa julgada. Segundo este pensamento, a segunda sentença transitada em julgado existe, apesar de ser maculada por vício, e, dado seu trânsito em julgado, este vício se converte em rescindibilidade. O voto do ministro relator Og Fernandes, que também foi o voto vencedor, defendeu a aplicação da segunda coisa julgada em detrimento da primeira. Uma das principais divergências entre as duas teorias é a existência ou não de duas coisas julgadas opostas referentes a uma mesma demanda. Cabe aqui remontarmos para o conceito de coisa julgada, isto é, a autoridade que torna imutável e indiscutível decisão de mérito. Segundo Daniel Neves, existem três pressupostos para a existência da coisa julgada, isto é, uma decisão de mérito feita em cognição exauriente que tenha transitado em julgado. E quando podemos falar de conflito entre duas coisas julgadas? Quando duas decisões em sentidos opostos dizem respeito a uma mesma demanda, isto é, em regra, quando existir tríplice identidade entre seus elementos, partes, pedido e causa de pedir. Isto nos faz remontar também para os efeitos que a indiscutibilidade gera na coisa julgada, ou seja, o efeito positivo, que vincula o julgador a uma decisão que foi proferida em outro processo, e o efeito negativo, que impede que uma questão seja decidida duas vezes. Esse efeito gera uma defesa para o demandado. Segundo os adeptos de que prevalece a primeira coisa julgada, a aplicação da segunda coisa julgada geraria uma violação ao seu efeito negativo. Por fim, cabe comentar a respeito dos instrumentos de controle da coisa julgada. Nosso ordenamento jurídico prevê a existência de dois, a querela nullitatis e a ação rescisória, que é o que nós vamos nos aprofundar. A ação rescisória busca desconstituir coisa julgada que tenha problemas formais ou problemas de injustiça da decisão. O artigo 966 prevê, dentre outras possibilidades, a ação rescisória contra a sentença que ofenda coisa julgada. Segundo os adeptos da prevalência da segunda coisa julgada sobre a primeira, isso seria uma prova de que o ordenamento jurídico admite a existência de duas coisas julgadas em sentidos diferentes, referentes a uma mesma demanda. Isso porque não se pode desconstituir aquilo que não existe.